Ô, Pedrosa, tem assunto do Vasco da Gama? Tem assunto sério. O Vasco oficializou com a CBF um pedido de reunião para conversar sobre a arbitragem contra o Santos. A gente mostrou aqui o pênalti indiscutível em cima do Pedro Raul, que não foi marcado. Está tendo essa polêmica também com relação a salários atrasados, é isso? É salário, é direito de imagem? O que está atrasado? Vamos lá, vamos recapitular isso aí. Em relação à questão do pênalti, o Paulo Brax, depois do jogo, lá na entrevista coletiva, ele afirmou a todos os jornalistas presentes na sala de coletiva que iria a CBF cobrar explicações por 2 pênaltis, em relação a uma mão, se eu não me engano, do Lucas Braga do Santos, em relação a esse pênalti do Pedro Raul, que ele foi empurrado e para mim também foi pênalti. Beleza, o Vasco foi a CBF. Agora, o assunto que a gente trouxe à tona ontem no Vasco da Gama, e com muita responsabilidade, porque eu recebi essa informação ontem, apurei e procurei o clube às 7 horas da noite. Entrei em contato com o Vasco e falei, Vasco, olha só, eu tenho essas situações aqui. Quais eram? Existem jogadores com direitos de imagem atrasado, existe dívida com o Nacional do Uruguai em relação ao Pumita, que o Vasco está tentando renegociar. Existe uma dívida com o Corinthians em relação ao Lucas Piton, que o Vasco está tentando renegociar porque não pagou as parcelas. Existe uma dívida do Léo do São Paulo, por conta da compra do Léo, que o Vasco estava devendo e renegociou essas parcelas. Existe uma dívida do Orediano e existe também uma dívida, que é a maior nesse caso, com o Andrei. Lembra que eu falei aqui que o Andrei precisava receber os 12 milhões de reais em relação aos 30%, que o Chelsea já fez o pagamento e o Vasco não pagou desde janeiro. O Vasco utilizou o dinheiro do garoto para fazer o fluxo de caixa. O garoto aceitou voltar ao Vasco da Gama parcelando esse valor em 3 vezes. O Vasco só pagou uma parcela desse valor. 2 estão em aberto, o clube falou que ia pagar ontem e não pagou. E os advogados do Andrei, como a gente trouxe, vão acionar o Vasco na justiça. Depois de 2 horas e meia, em que eu procurei o Vasco da Gama e eles disseram que não iam se manifestar, depois de 2 horas e meia, onde eu fiz uma live no meu canal, o Vasco veio me procurar para poder passar algumas informações. Negou que os direitos de imagem estavam atrasados e negou também em relação ao Luca Orediano sobre atraso de parcela e explicou que o Léo já foi renegociado com o São Paulo. Lucas Piton segue aberto, dívida com o Andrei segue aberto, Pumita segue aberto, e o Vasco da Gama, além disso, vai sofrer essa ação do Andrei na justiça. O GE hoje, confirmando a informação que a gente trouxe em relação ao Pumita, trouxe também que o Vasco está devendo ao Atlético Tucumã pelo Capasso, mais um atleta comprado. Então o que eu quero dizer? Quando a gente traz a notícia, Fernanda, e sim, alguns atletas estão com direito de imagem atrasados, como trouxe o Flávio Dias hoje, são 4 atletas, Orediano, Pumita, o Capasso e o Alex Teixeira, porque eles têm que abrir um CNPJ, ou seja, a minha informação foi correta. E o que faltou em relação ao Vasco da Gama, porque o jornalismo foi bem feito, e o que a gente tem que colocar aqui são os pingos nos is. Quando eu procuro o clube e o clube fala que não vai se manifestar, eu procurei o clube. E eu ainda disse em live ontem o seguinte, o espaço segue aberto para que o Vasco explique essas notícias e que o torcedor possa ouvir do clube o seu lado, porque é assim que manda o bom jornalismo. Depois que as notícias foram vazadas e que a gente colocou as notícias para o torcedor, aí o clube me procura para desmentir algumas e confirmar outras. Aliás, desmentir não, porque elas foram verdadeiras. Inclusive também em relação ao RCE, que o Vasco atrasou nesse mês, mas já pagou. Então o que eu quero passar para o torcedor aqui? Vocês não podem, de forma alguma, prejudicar ou cobrar o jornalista, o emissor dessa notícia, porque a gente está trazendo ela para vocês e ela é negativa para o clube. Muito pelo contrário, o errado nesse caso é o Vasco da Gama, que primeiro erra na sua comunicação com o torcedor, não dá as explicações necessárias para que a gente possa trazer para vocês e depois vai soltando aos poucos essas explicações para você poder botar panos quentes na situação. Além disso, tem muita gente falando, é o fluxo de caixa. Tudo bem, é o fluxo de caixa, é um processo diferente, é uma coisa que é nova. Agora, isso não quer dizer que o Vasco esteja certo. A partir do momento que você usa o dinheiro de um atleta para poder fazer fluxo de caixa, um dinheiro que era devido, que é o caso do Andrei, você está errado. A partir do momento que você faz um acordo de pagar em 3 vezes e só paga uma parcela atrasando as 2 próximas, um dinheiro que já teria que ter recebido e você vai sofrer uma ação na justiça, você está errado. E a partir do momento que você pode levar sanções à FIFA, porque o Atlético Tucumã e o Nacional estão estudando em a FIFA, você pode perder o direito de registrar jogadores e você pode perder pontos no campeonato
como já aconteceu com o Cruzeiro, por calote. Então, torcedor, não transfira a responsabilidade do clube que se comunica mal e que está errado nessa situação para o jornalista que dá a notícia, porque a gente aqui faz serviço social, apura com os dois lados e nunca de forma leviana. Se o clube não se posicionou, a culpa não é nossa. Quero só entender de você que já viu esse Vasco muito de perto, né? O problema da declaração Sim. é que ela não leva em conta tudo que foi feito depois da saída da UTI. Para mim, esse é o grande lugar de problema dessa Sim. declaração do Barbieri, porque depois disso já entrou SAF, já entrou dinheiro, já entrou reforço, e Sim. agora precisa se construir um modelo de jogo. Não, concordo com você. Assim, eu gosto muito do Barbieri, acho muito bom treinador, né? Um cara estudioso, aí, jovem, com um potencial incrível, mas assim, está muito pressionado, né? Ele foi vaiado, foi xingado, então assim, ele vai lá e tem que buscar a solução, palavras, pode não ter escolhido a melhor aqui, a melhor ali. Eu concordo em algumas coisas, assim, o Vasco foi superior ao Santos, mas até ontem eu estava no programa, mais uma vez vou relembrar disso, e o nosso querido Fernando Campos deu uma estatística. O Vasco cruzou 50 bolas no jogo de ontem. 50 cruzamentos. Eu acho assim, bom você ter jogada pelo lado do campo. O time está fechado, você circula a bola, vai buscar o espaço, e às vezes uma jogada de linha de fundo, né? O gol do São Paulo foi como? Não foi uma ultrapassagem do Rafinha, cruzou para trás. O gol do próprio Santos é uma jogada pelo lado, já está dentro da área, mas o Lucas Lima acha o atacante. Então, você criar a jogada pelos lados, abrir o time adversário é importante. Agora, só isso, aí fica, né? Você bota vários zagueiros ali, traz um volante alto para fechar, sabe que a bola vai vir no alto, marca o Pedro Raul, que é o jogador mais alto, fica difícil. E tem um goleiraço, que é o João Paulo, o Santos soube sofrer. Então, assim, eu acho que ele tem razão de falar que o Vasco dominou, teve oportunidades, mas foi previsível. O Vasco tem dificuldade para quando pega time que ele tem que propor o jogo, sabe? Aquela coisa que você vai ter a bola, você que vai ter que ter a iniciativa e criar jogadas com a defesa montada, postada, com o time todo atrás. O Vasco carece de repertório, porque carece de peças ofensivas que dê essa opção para ele. Isso ele está certo. Agora, ele comparar com a Série B, o Vasco terminou em 4º lugar, com o mesmo número de pontos do Bahia, só ficou atrás dos 2 times que tinha. O Cruzeiro voou, já estava com a SAF. E o Grêmio tinha o melhor elenco da Série B. E desse elenco todo que ele falou da Série B do Vasco, tinha 2 jogadores ontem, o Figueiredo e o Peck. O Vasco contratou 500 mil jogadores e deu para ele montar o time. Aí eu já não concordo dele querer buscar a Série B. O Jorginho teve lá, pegou o time no sufoco e subiu o time. E, para mim, inexplicavelmente, foi mandado embora. Porque nível de trabalho eu acho até igual. Eu não sei por que a diretoria já começou com esse mecanismo. Vai trazer um cara experiente? Nada contra o Barbieri, eu acho ele bom treinador. Mas você está com um treinador que pega o time, sobe o time, e agora que você vai contratar os jogadores, vai dar para o cara iniciar uma pré-temporada que o Barbieri teve. O Barbieri está há 5 meses no Vasco. O Vasco tinha que estar jogando melhor. Esse negócio de trocar treinador assim que deu cara pro time é raro, mas acontece muito, como você gosta, presidente. Essa frase é maravilhosa. Completa aí que eu quero saber do Botafogo. Só para completar essa estatística que o Fernando deu ontem lá de 50 cruzamentos, que é verdadeiro, o problema é que só acertaram 14, entendeu? Menos de 30%. Então, se você ensaia que nosso jogo vai ser cruzado... A qualidade tem que ser mais alta, né? Você tem que ter um percentual maior de aproveitamento. E o próprio Pedro Raul ali, umas bolas que ele conseguiu cabecear foram na mão do João Paulo, enfim, aproveitamento muito ruim, 14 em cima de 50. O Pedro Raul ainda não mostrou tudo o que se espera dele nesse Vasco da Gama, vai evoluir ainda.